Este é o programa Debate Brasil e eu sou Paulo Passarinho. Na edição de hoje vamos discutir sobre o processo eleitoral e o que a cidadania pode esperar desse momento tão importante na vida política do país. Para tanto, nossos convidados são João Roberto Lopes Pinto, professor da Escola de Ciência Política da Unirio e diretor do Instituto Mais Democracia, e Jorge Maranhão, diretor do Instituto A Voz do Cidadão. Jorge Maranhão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, João Roberto. Junto com João Roberto e com Jorge Maranhão, temos também a presença do jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Passarinho, e a todos. Jorge Maranhão, por favor, o que você, como diretor do Instituto A Voz do Cidadão, espera do processo eleitoral em curso nesse momento? Eu espero que os candidatos se comprometam definitivamente, porque todos eles prometem isso, né, a cada eleição, e na verdade não cumprem essa promessa. Mas eu espero, sou paciente, o cidadão brasileiro também é muito paciente, a gente espera que dessa vez, dada a evidência das jornadas de 2013, todos os candidatos, independente das suas plataformas, se comprometam com a reforma política, com a reforma do sistema eleitoral. Porque do jeito que está, realmente, eleição não é do interesse do cidadão. É do interesse apenas do eleito, e não do eleitor. Você acha que essa distância existente entre a pregação dos candidatos e, posteriormente, a atuação dos mesmos, uma vez eleitos, se liga a características do nosso processo eleitoral? Ah, sim, não tenha dúvida. Do processo eleitoral, não apenas, mas também do sistema político. Não se trata apenas do sistema eleitoral. O Brasil já há décadas já tramita no Congresso Nacional propostas de reforma política já há pelo menos uns 20 anos, das mais diferentes orientações, matizes, etc. E sempre numa eleição presidencial, que é do âmbito da federação, do âmbito da presidência, há sempre essa cobrança dos cidadãos mais atuantes, aqueles que sabem o que é cidadania, não é? Que é um conteúdo político, de ação política, e não é mera legalidade, mera solidariedade. Há sempre essa cobrança, e todos eles dizem que vão encaminhar, né, a reforma para o Congresso Nacional, e diante da primeira negociata, da primeira cambalacho lá entre o Congresso e o Poder Executivo, é colocado na gaveta a reforma política. Então ficamos aí à mercê, inclusive disso, né, de não haver meios com os quais o cidadão possa fazer os candidatos comprometidos de fato com aquilo que eles prometeram, com aquelas plataformas de campanha com quais eles prometeram em troca do voto, né? E isso é um principal problema. Outro problema é a maneira como se financia a campanha no Brasil. Outros problemas da ordem política e não só eleitoral é a lei orgânica dos partidos. Né? Por que 30 partidos? Né? O que significa você fazer um partido? Por que fazer um partido no Brasil é mais fácil do que você liderar um manifesto de iniciativa popular? Não tem sentido isso, né? De quem são os partidos, quem manda nos partidos, há transparência nos partidos, há espaço para a participação dos militantes, dos cidadãos. Essas as questões que envolvem uma reforma, como eu digo, política e não apenas eleitoral. Reforma apenas eleitoral é uma reforma do interesse do eleito, não é necessariamente o interesse do cidadão eleitor. O cidadão eleitor quer a melhoria das instituições políticas como um todo, quer melhor qualidade na representação, mais compromisso com as promessas de campanha. E quais as mudanças que, no seu ponto de vista, poderiam dar, vamos dizer, uma maior democratização ao nosso processo político? Olha, eu acho que todas que já foram nesses anos todos pautadas do tipo de financiamento, como eu disse, a reforma da lei... Você é a favor do financiamento público exclusivo de campanha ou você é a favor de combinar o financiamento público com o financiamento privado? Já existe no Brasil, tem que melhorar isso que está colocado aí, né? De que forma? Aperfeiçoar. Eu não sei bem, eu não daria nem
espaço para discutir uma coisa tão técnica, mas indiscutivelmente não pode ser exclusivamente público, não é? Porque simplesmente o cidadão não entende mais esse encargo aos cofres públicos, fora todos os outros que são inadmissíveis, né? E também não pode ser exclusivamente privado, não pode ser candidatos simplesmente financiados por grupos empresariais que vão fazer da representação política uma função de despachante, né, dos seus interesses. É um tema complexo, mas tem que ser debatido. O tema não é debatido. Como eu acho também que, como eu disse, a instituição do partido político no Brasil, né, como ele se organiza, como ele se forma, como ele é controlado pela sociedade ou não é controlado pela sociedade como é hoje, né? É uma caixa preta, né? Se trata de vendilhões de espaço de televisão a custo do dinheiro do cidadão pagador de impostos, né? Que eles estão vendendo lá não é um horário gratuito, é um horário pago com o erário brasileiro, a custa de subvenção, a custa de renúncia fiscal do Tesouro. Então, esse horário não são dos políticos, esse horário é nosso, esse horário é do cidadão eleitor, não é do candidato, né? É um tema muito complexo que tem que ser discutido pela sociedade, não é discutido, né, Passarinho? Não é encaminhado nunca no Congresso Nacional, né? João Roberto, como é que você vê esse problema? Em geral, há um sentimento que o mundo da política real, ele na prática é muito distante do cotidiano dos eleitores. Como fazer para que esses mundos se aproximem, no seu ponto de vista? Então, Paulo, me parece que o debate realmente é um debate sobre a paciência, como dizia o meu debatedor aqui, o Carlos Maranhão. Porque realmente a paciência parece meio que do eleitor meio que está se esgotando, né? Porque de fato esse vácuo entre os anseios da população e o sistema de representação, e o sistema político como um todo, esse vácuo só aumenta, né? Então, assim, é algo que não só as manifestações demonstram, mas a própria forma como se conduz o processo eleitoral em termos de ausência de debate político, ou seja, você não tem, os debates são esvaziados, né? As questões relevantes para o país não emergem nesses debates, ou seja, você não consegue localizar nesse conjunto de candidaturas, para além da formalização de programas de governo lá no TSE, porque eles precisam formalizar programas de governo lá, quer dizer, você não vê onde que estão as grandes questões que precisam ser debatidas, né? Obviamente, do ponto de vista do eleitor, o eleitor ele vai para o dia a dia, ou seja, ver o que eventualmente melhorou em função de situações concretas, por exemplo, comparando uma candidatura do PSDB, do Aécio Neves, por exemplo, se a gente falar no nível nacional, com a candidatura da Dilma e do próprio Eduardo, ou seja, o que tem de concreto, eventualmente que mudou a vida. Então há ainda alguma sabedoria aí no comportamento do eleitor que vai para questões concretas. E a gente pode discutir aqui que questões concretas são essas e como é que avaliamos esse comportamento. Mas o fato é que a política abriu mão de debater as grandes questões, né? Ou seja, um sistema de espetáculo, né? Você pode fazer uma associação, uma analogia com a própria Copa do Mundo que terminou aí, né? Ou seja, é algo dominado pela grana, pelo interesse financeiro. As pessoas se comportam de maneira completamente... os atores desse espetáculo se comportam de uma maneira totalmente para a cena, ou seja, estão preocupados com a cena, estão preocupados com o que eles vão ganhar nessa cena, né? E a população vê só esse entorno, só vê essa imagem cenográfica e não discute o que está por trás dessa cena, né? Então, e aí, só já provocando um pouco o que me parece que está atrás dessa cena, quando se fala, por exemplo, financiamento de campanha, aí você vê, por exemplo, a proposta da Dilma, do PT, para a próxima eleição, está muito ancorada nessa reforma, na questão da reforma política e na própria convocação aí da Assembleia Constituinte exclusiva para discutir a reforma política. Mas essa é uma questão importante, sem dúvida,
Mas não se problematiza que a dimensão, por exemplo, do financiamento, da presença de grupos, de corporações na política, ela vai muito além do financiamento de campanha. É só a gente estar aqui na EPET, é só a gente ver o que está no caso do pré-sal, o que tem no caso do BNDES, o grau de comprometimento da elite política com a elite empresarial. Cadê esse debate sendo feito? Não se politiza isso apenas falando em reforma política. Tem que se politizar isso falando do Conselho de Administração do BNDES. A diretoria toda do BNDES está ligada a empresas. Toda a diretoria do BNDES tem assento em Conselho de Administração de empresa. Como é que a gente vai debater isso na sociedade? Não é uma ilegalidade essa presença da diretoria do BNDES no Conselho de Administração, porque o BNDES tem um braço de participação e participa dessas empresas através do BNDESPar, né? E por isso tem assento nos conselhos. Mas cadê o debate se as empresas que o BNDES financia e participa e ajuda a gerir, porque um conselho de administração gestiona uma empresa, ou seja, o BNDES é sócio de uma empresa. Cadê esse debate, por exemplo, sendo feito na sociedade? Quais as opções do BNDES? Se interessa financiar, por exemplo, a JBS Friboi, essa mesma aí do Tony Ramos, que é a maior exportadora de proteína animal do mundo. Para que a gente precisa de uma maior exportadora de proteína animal do mundo? Para que a gente precisa da Vale, que é a maior mineradora de minério de ferro? A população tem que entender isso. A gente extrai ferro e exporta ferro, né? Qual é a vantagem disso para o Brasil? Exportar ferro in natura, né? E arrotar por aí que só a maior mineradora do mundo. Então, ou seja, esse debate que passa por uma agenda efetivamente sobre que tipo de desenvolvimento nós queremos para esse país está ausente, completamente ausente. Mas isso não seria uma responsabilidade dos partidos políticos, por exemplo? Então, daqueles que fazem o protagonismo da política no país? Pois é, por um lado você tem partidos que estão comprometidos com esse modelo, né? E obviamente não interessa para esses partidos fazerem esse debate abertamente na sociedade. Para aqueles que eventualmente têm o interesse de debater, tem pouca força política, obviamente. Agora, o fato é que as lideranças partidárias no espectro político têm que retomar um pouco a paixão política, né? Da mesma forma que a gente espera a paixão no futebol, a gente tem que ter a paixão na política. O Fernando Henrique Cardoso gosta muito de citar o Weber, né? O Weber diz que a gente tem que ter a ética da convicção, que é a paixão na política, e a ética da responsabilidade, que é a responsabilidade com as consequências da ação política. Só que hoje as pessoas estão tão preocupadas, em todo o espectro político, em ser responsáveis por conta de cálculos políticos, né, que acabam perdendo a capacidade de produzir movimentos políticos. Porque uma campanha eleitoral é para produzir pedagogia, é para produzir fé política, é para produzir um debate na sociedade sobre o que queremos, né? E aí os partidos de esquerda, infelizmente, estão meio que... Porque eu digo de esquerda, porque seriam aqueles que eventualmente estão contrários a esse modelo e que poderiam de alguma forma estabelecer um contraditório. Esses partidos de esquerda estão contaminados também por essa visão espetacular da política, estão dominados na sua própria lógica de atuação. João, dá licença, Passarinho. Me parece que essa discussão na sociedade brasileira ela pode resvalar para um debate perigoso, que é um debate moralista, né? Todo político é ladrão, aquela coisa toda, e a gente sabe que não é esse o problema em si, mas esse problema da representação indireta hoje, ou seja, você botar o seu voto na urna e dar àquele que foi eleito uma carta branca para que ele, em seu nome, não é, legisle ou governe, quer dizer, esse modelo está em crise no mundo inteiro, porque as pessoas, de uma maneira ou de outra, ou pelas novas tecnologias, ou pelo esvaziamento dos partidos, mas pelo surgimento de outras formas de organização, têm possibilidade ou querem interferir na vida do seu bairro, não é, da sua cidade, da escola do seu filho, enfim, do hospital que está ali e tudo mais, cuja prioridade é essa, podia ser aquela e tal. Então, esse problema do esvaziamento da representação indireta, eu voto, você faz, não é? Parece que não é um problema exclusivamente brasileiro, né? É uma crise mundial. E ainda mais com o problema da ausência de uma certa polarização no plano das ideias no mundo, né? Quer dizer, eu não estou aqui para defender se era melhor ou se era pior. Mas em décadas passadas você tinha, lá bem ou mal, né, campos políticos aliados
que na política internacional diz assim, ó, você é de esquerda porque você defende a União Soviética, ou a China, ou etc., ou Cuba, não é? E você é conservador porque você acha que a ordem mundial tem que ser regida, não é, pelo sistema capitalista, Estados Unidos à frente, Europa, etc. e tal. Como é que vocês veem isso? Há, de fato, e até onde isso pode ir? Já não é também uma manifestação de esgotamento deste sistema, do processo indireto? Ou seja, eu dou a você um mandato para que você fale por mim? Como é que vocês veem isso? Jorge Maranhão. Em primeiro lugar, teria que saber se no Brasil se existe uma cultura política, se faz política. Eu acho que não. Eu comecei a dizer aqui que no Brasil o que se faz é eleições, de 2 em 2 anos, aliás. É um choque de eleição que é exatamente para alienar o cidadão do verdadeiro debate que o João Roberto colocou aí, que seria um debate político, né? Discutir, me parece, qual é a composição, a origem, os compromissos da cadeira de administração do maior banco de fomento latino-americano, talvez do hemisfério sul, e da maior empresa de petróleo bancada pelo dinheiro do cidadão brasileiro, né, porque as transferências de tesouro para formação de capital vêm do bolso de cada um de nós, é um debate político, não é um debate técnico, não vamos desvaziar. E não é um debate eleitoral, ainda bem, porque não é para ser feito em eleição, é para ser feito exatamente quando há um episódio no noticiário que faz com que se questione, com que os analistas econômicos, analistas do setor de petróleo e gás comecem a questionar o modelo de administração desta maior empresa que é feita com dinheiro público, né? Então, me parece que não é uma questão também de moralismo, não, mas é uma questão moral. Política sem moral não existe. Não existe atividade política sem compromissos com a moralidade pública. E esta empresa, ela é uma empresa pública, com ações em bolsa, né, com participação de fundos de trabalhadores, do dinheiro de todos nós. Então, a discussão da origem das cadeiras, do número de cadeiras, é uma discussão de moralidade pública, de transparência pública. Tem que ser. Por que se discute se uma empresa com ações na Bolsa brasileira pode ter um presidente? Então, estava se discutindo, houve até ação em justiça. 2 empresas, uma de controle estrangeiro, indicando um presidente para o Conselho de Administração, o qual estava participando do Conselho de Administração de uma empresa brasileira que é fornecedora dessa. Isto é uma questão de dilema moral. Ele vai atender, que eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe, uma grande empresa internacional de distribuição de alimentos, com talvez a maior empresa de produção de gêneros alimentícios, de proteína alimentícia. Então, a figura em questão, discutida no fórum jurídico mundial, né, estava pretendendo acumular as 2 presidências dos 2 conselhos. E os acionistas viraram, não, vamos para a justiça, vamos para o pau. Né? Por quê? Porque é imoral. Não haveria um conflito de interesses. Forte, como é que você vai assumir? Você é fornecedor e distribuir, comprador, né? Como é que fica? E isso foi discutido, foi para a justiça, todo mundo tomou posição. Agora, no BNDES não se discute? Na Petrobras, eu acho que essa discussão é mais política e, evidentemente, menos eleitoral, não tem interesse nenhum eleitoral nisso, pelo contrário, eles não querem discutir isso, interessa mais o cidadão e faz com que o país, ao contrário do que você disse, que eu entendo isso que você disse, mas no Brasil não se discutiu o verdadeiro debate político ainda, que não é esse que você colocou, esse já era, realmente concordo contigo. Discutir entre direita e esquerda, alinhamento automático, isso já acabou, né? É discutir o seguinte, o que esses investimentos públicos trazem de retorno para o cidadão comum? Mas como é que está o preço da gasolina lá na bomba? Jorge, é isso que me interessa. O nosso tempo está acabando, né? Acabou? Nós vamos agora a um breve intervalo, voltaremos em seguida e certamente essa discussão vai crescer no seu conteúdo, até porque queremos entender como que o cidadão, de fato, pode se aproximar do processo de tomada de decisões da política. Já já estaremos de volta.
melhor fazer menos esforço para alcançar seus objetivos? Não fique só. Fique sócio de um sindicato. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje discutindo essa conjuntura atual eleitoral e principalmente as perspectivas de participação da cidadania. João Roberto, no último bloco, o Jorge Maranhão, de alguma maneira, nos provocou a respeito justamente de como melhor criar as condições para a própria sociedade ter o seu protagonismo no processo político. Como que você vê essa questão e, principalmente, como é possível, frente, inclusive, à legislação eleitoral que temos, facilitar, de fato, uma maior participação do cidadão no grande debate nacional? Pois é, as observações que eu fiz no bloco anterior eram muito no sentido de que o debate eleitoral poderia ser uma oportunidade para aprofundamento de determinadas questões e não o é exatamente por esse caráter espetacular que a gente vê meio que dominando a cena política como a cena dos espetáculos corriqueiros como a Copa do Mundo e que tais, né? Uma espécie de circo, né? Uma espécie de circo. E a gente aqui, o Jorge tocou em alguns pontos também em relação a essa agenda e o nosso querido Henrique Acker colocou essa questão do esvaziamento da política e principalmente se referindo à democracia representativa. O vício de professor, em 1755, um cara chamado Rousseau disse que os ingleses mereciam a liberdade que tinham, porque disse que os ingleses votam nos seus candidatos e voltam para casa e se acham livres por isso. Em 1755 ele fala isso. E nós vivemos a mesma realidade, porque ele dizia que a verdadeira democracia é votar nas leis e não em pessoas. É uma pobreza o debate sobre a própria democracia, que é um outro debate fundamental, que passa ao largo, como se a democracia já estivesse acabada e vamos então fazer aperfeiçoamentos, né? É uma pobreza. E cabe, então, esquerda, direita, a esquerda é que não está contente com o que está estabelecido. E cadê essa esquerda de uma maneira mais apaixonada? Porque o que se faz? Porque imaginar o eleitor, só o eleitor, como o William Bonner imagina o seu telespectador, como Homer Simpson, é uma crueldade. Porque o eleitor ele é capaz de elevação de consciência, efetivamente. Não é aquela questão da conscientização da classe operária, que muitas vezes a gente coloca de uma maneira um tanto irresponsável, mas há a possibilidade de uma elevação e a possibilidade de um debate mais aberto na sociedade sobre as questões. A esquerda hoje faz a crítica, mas está contaminada pelo cálculo, pela lógica eleitoral, pela lógica da governança, né? Pelas caixinhas. Não, mas precisamos conquistar espaços na estrutura. O que você diz é que, de alguma maneira, todos estão comprometidos com uma ordem viciada. Mas o comprometimento da chamada esquerda não é do ponto de vista dos ideais que permanecem. Se você for ver o programa de governo da Luciana Genro, é inercialmente o programa do PT. Histórico. Lá atrás. Obviamente as questões permanecem. O problema da dívida pública, né, que corrói os fundos públicos para pagamento de serviço da dívida, né, é a questão tributária, da regressividade tributária no Brasil, é a questão da reforma agrária que não vai à frente, é a questão de um financiamento ao desenvolvimento favorecendo grandes grupos e corporações. Então, esse domínio do econômico sobre a política é algo que não se pode mais aceitar, porque senão, o mais que nós conseguimos é a lógica do PT no governo. É o máximo. Que é o quê? Programas. É um governo de programas. Um governo de programa. Não fazendo essa alegoria com programas outros. Programa. Pronatec, Pronasce, programa Bolsa Família, Pro. Que são programas que têm consequências sociais e o povo vai eleger. Eu não tenho dúvida que o povo vai eleger Dilma de novo. Por quê? Porque reconhece no PT, no governo,
que está fazendo alguma coisa em termos de programa social. Mas isso é periférico, isso não é discutir o Estado brasileiro, isso não é discutir a democracia brasileira, isso não é discutir o sistema hoje, em que, com o governo do PT, há uma permanece a concentração econômica que existia no período do FHC. O PSDB é isso, é a concentração, a forma como se coloca, a sua agenda é essa. O Aécio Neves está dizendo o quê? Eu sou o candidato do agronegócio, ninguém tem coragem de falar isso, eu tenho. Temos que aperfeiçoar o agronegócio, dar um choque de modernidade no agronegócio. É o novo que o próprio PT, de uma maneira geral, assumiu um programa de continuidade do que era feito nos governos do PSDB, de Fernando Henrique. O PSDB, como oposição mais conservadora, assume publicamente compromissos mais conservadores ainda. Muito mais. E a esquerda fica refém de um debate, quer dizer, na verdade a sociedade está refém de um debate de rótulos, né? Porque na essência, o que você falou, as questões fundamentais da sociedade brasileira, o problema da terra e outros que estão aí, que não são só econômicos, você levantou, que é a questão da própria democracia brasileira, ficam relegados ao segundo plano. Não, esses temas aparecem, o que eu estou dizendo é que no espectro da esquerda partidária, esses temas aparecem, mas a forma como ele é conduzido, tanto do ponto de vista do debate na sociedade, quanto do ponto de vista da discussão organizativa, junto aos sindicatos, movimentos sociais organizados, organizações, é algo que carece de uma nova forma de fazer a política. Perfeito. É a forma de fazer a política que é essa. Me parece que a tal esquerda está perdendo do ponto de vista do imaginário, do ponto de vista da forma como se coloca, do ponto de vista político na cena. Não é uma agenda que vai mobilizar a sociedade. Mas desculpa, assim, para levantar e ir mais a fundo nessa questão, pode ser que seja confuso, mas isso acho que é importante. A representação indireta, eu voto em você e você faz por nós, não é? Vamos dizer assim, se você não fizer, daqui a 4 anos eu tiro o seu mandato, continue e tudo mais. Isso não iguala a todos de uma maneira, quer dizer, o cidadão começa, o trabalhador, o cidadão de casa, ele começa a ver todos como uma coisa parecida, né? E aí, quer dizer, como você falou, se você não convida a população, o povo, o cidadão, o eleitor também, a uma outra forma de participação política na sua cidade, no seu bairro, enfim, isso acaba gerando você assim, mas aquele cara mesmo que reclama há 4 anos e todo ano vai fazer a mesma coisa, iguala todo mundo, fica todo mundo. A analogia com o futebol para mim é ótima, nesse caso, fazendo papel de... copiando Lula nessa estratégia de fazer comparação com o futebol. O que a gente fala que é um bom futebol? É na base, né? Isso. Vamos organizar o futebol na base, valorizar o campinho de futebol, os pequenos clubes e construindo isso de baixo para cima. Mas me perdoe, o Jorge Maranhão já chamou a atenção que de alguma maneira a nossa democracia aposta nesse processo eleitoral que se dá de 2 em 2 anos e que se confunde com um espetáculo que hoje em dia é muito dominado pelo dinheiro. Eu queria fazer uma ponderação. Jorge Maranhão, por exemplo, é diretor de um instituto que chama-se A Voz do Cidadão. O João Roberto é diretor de um instituto que se chama Mais Democracia. Nós temos, em termos de comparação com outras sociedades sul-americanas, um grau de organização da nossa chamada sociedade civil bastante avançado. Nós temos um movimento sindical muito forte, que inclusive nos últimos anos mostra uma vitalidade que outros movimentos sindicais não mostram. Nós temos muitas organizações da chamada sociedade civil em torno de pauta de direitos muito objetivas. E nós temos uma sociedade que, de alguma maneira, mostra uma vitalidade muito forte em torno do debate nacional. A grande questão é por que isto não incide de maneira forte no processo eleitoral ou mesmo na vida orgânica dos partidos políticos. Por que isso, Jorge? Porque o partido político é uma instituição hoje podre. Impermeável. Totalmente impermeável, totalmente oligárquica, totalmente obscura, fechada ao debate. Não interessa esse debate ao nosso, entre aspas, representante, que não nos representa mais. Então, a nós que lutamos por cidadania, não interessa mais o debate ideológico. Aos jovens que estavam em 2 milhões nas ruas há 1 ano atrás, não interessa, esse debate é velho, ultrapassado.
O que me interessa é o seguinte... O que você chama do debate ideológico? O que você chama de debate ideológico? A cidadania planetária hoje, ela luta por quê? Ela luta pelos direitos difusos, que atinge todos os cidadãos, né? Que não são apenas direitos de ganhos sociais, direitos sindicais, direitos corporativos, tal como era entendida a política no século XIX. A cidadania luta com direitos difusos, direitos de meio ambiente, de vida saudável, quer repensar o papel do Estado, das instituições do Estado, né? O papel da própria representação política. O que se discute mais no mundo hoje é as formas de representação direta e não indireta. O que se discute em países de política desenvolvida é o que a tecnologia, o que a internet pode facilitar a minha vida para eu participar dos debates de transparência pública. Quer ver só? Não voltamos ao tema que eu achei que iria... O debate da dívida pública no Brasil não é discutido desde 1932, que foi a última vez que se fez uma auditoria da dívida no Brasil. Se fez uma auditoria da dívida, se provou que, uma auditoria internacional, a mesma auditoria que vai auditar para os interesses dos fundos de investimento, dos acionistas privados, as grandes corporações com ações em bolsa. Não são auditadas? Não é uma auditoria interna, é uma auditoria externa, independente, que vai dizer se aqueles sucessivos lançamentos de lucros que justificaram o aumento das ações são realmente consistentes ou não são, ou são manipulações de balanço, como sempre ocorre nas grandes corporações, manipulações por blocos de acionistas e executivos da gestão dessas empresas. Então, essa discussão da dívida e a discussão do Conselho do BNDES, na minha opinião, são pautas de transparência pública, são pautas de governança de instituições. A instituição da dívida, do Tesouro, o Tesouro é público no Brasil? Então, é evidente que o Conselho do BNDES ou da Petrobras também não vão ser públicos. E o debate que interessa, na minha maneira de ver, ao cidadão hoje, no mundo e no Brasil, é isso. É essa transparência. É público, que se são públicas essas instituições. Mas, Jorge, deixa eu introduzir aí uma controvérsia. Existe, novamente, se me desculpe, vice de professor, existe um autor francês, meio badalado agora recentemente, chama Pierre Rosanvallon. E o Pierre Rosanvallon vai dizer que nós vivemos uma democracia impolítica. Ou seja, para ele, há uma desconfiança em relação às instituições político-democráticas, e obviamente não só no Brasil, no mundo inteiro. E essa desconfiança, ela se traduz em instrumentos de controle sobre o governo. Mas o cidadão, ao desconfiar do governo, ele trabalha de algumas formas. Por exemplo, a questão da transparência é um elemento importante para estabelecer controles, né? A questão, por exemplo, da judicialização da política, ou seja, as suas questões vão para o judiciário, usando o judiciário como espaço de politização e não o Congresso, e não o processo político propriamente. Então você tem uma sociedade participativa, ele vai dizer, só que impolítica. Por que impolítica? Porque não coloca as questões, as grandes questões. Nunca fomos tão transparentes, ele vai dizer, e nunca fomos tão pouco, né, responsáveis do ponto de vista social. Do ponto de vista do governante, ele vai dizer que se adota essa perspectiva da governança, que é exatamente o quê? Está bem na fita. O que é o Eduardo Paes? O que é o Eduardo Paes? Ele é um gestor de si, né, da sua parente, o gestor, o administrador. Ele sempre gosta de aparecer com um centro de operações do Rio de Janeiro atrás, né? O gestor da cidade, competente, ou seja, o debate político, a política está ausente. Para quem eu governo? Quem eu beneficio com as minhas ações? Efetivamente. Quem é que está organizando lá o Porto Maravilha? É a prefeitura? O que é essa empresa mista que foi criada lá, a CEPUR, esqueço agora a sigla, desculpa, mas que é uma gestão compartilhada com o Porto Maravilha, com a Odebrecht OAS, que efetivamente estão gerindo aquele território. Então, hoje, há uma impolitização, né? E o cidadão, ele vai dizer, o Rosanvallon, virou um consumidor da política.
É isso que nós precisamos quebrar. Essa lógica de consumidor. Eu preciso ter o rótulo lá. Tudo isso é importante, não estou minimizando a transparência. Mas a transparência virou uma ideologia hoje. Que bom. Pois é, mas... Eu acho, pelo menos eu acho uma ideologia mais avançada, mais contemporânea do que a ideologia da luta de classes. Jorge, deixa eu só a ideologia da luta de classes do século XIX. Isso é até compreensível, porque você hoje tem ferramentas que propiciam a transparência. Não é possível um parlamentar, um governante sair de casa, pisar no gato e o vizinho não ver e não botar aquilo na internet. Então a transparência é algo que a própria tecnologia... A transparência dos meios. Exatamente, mas é esvaziado. Exato, é aí que está a questão. Essa é a questão. Isso. Exato. Agora você pegou o ponto. Exatamente. Eu queria colocar aqui para exame de vocês algumas das propostas que originariamente foram encaminhadas pelo chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Sofreram algumas modificações. Hoje essas propostas, inclusive, são abraçadas por um conjunto de instituições da sociedade civil que, de alguma maneira, pregam mudanças em regras eleitorais. Não aborda o processo político como um todo, mas diz respeito a regras eleitorais muito importantes, tais como o financiamento público de campanha e a limitação para o financiamento privado às pessoas físicas e no limite, salvo engano, de R$ 700 por pessoa. Ao mesmo tempo, uma proposta bastante criativa de eleições em 2 turnos, sendo que no primeiro turno o eleitor apenas escolheria o partido político que deveria representá-lo. O segundo turno apenas reservaria a oportunidade do eleitor escolher, de acordo com o peso proporcional da votação do primeiro turno, os representantes desses partidos. Então, se no primeiro turno o PMDB tivesse direito a 10 vagas, numa Câmara Federal, por exemplo, ele teria direito, nesse segundo turno, a apresentar 20 nomes para disputar apenas aquelas 10 vagas que a eleição do primeiro turno já teria consignado. No próximo bloco eu vou querer ouvir a opinião de vocês a respeito dessas e de outras mudanças que essa proposta suscita. No fundo, é a tentativa de poder criar condições de uma maior aproximação do cidadão com as propostas políticas partidárias, que ele passa a ser responsável na medida em que ele escolheria quais são esses partidos. Então, eu quero que vocês aguardem. No próximo bloco, Jorge Maranhão e João Roberto irão debater junto com Henrique Acker essas propostas. Já já estaremos de volta. Não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje discutindo as eleições e a participação dos cidadãos. Jorge Maranhão, no último bloco eu fiz menção às propostas que são abraçadas hoje por um conjunto de entidades da sociedade civil e que inclusive têm a pretensão de serem apresentadas ao Congresso como um projeto de iniciativa popular, especialmente voltadas aí para novas regras eleitorais, bem como de financiamento das campanhas eleitorais. Como é que você avalia essas propostas? Eu avalio de maneira extremamente positiva, vem de encontro ao que eu estava tentando dizer aqui anteriormente. A sociedade brasileira, como você muito bem salientou, não é? Ela é muito mais evoluída, muito mais antenada com as questões políticas do mundo, né? Da cidadania planetária, do que os nossos pobres representantes, pobres de espírito, né? Evidentemente, não economicamente, todos são ricos e plutocratas, graças a esse modelo, né? Mas, enfim, demonstra isso. Vamos lembrar aqui para o nosso espectador, né, Paulo, que o MCCE é o autor da lei do ficha limpa.
que é, na minha opinião, o maior avanço, né? Um novo paradigma da ação política brasileira, né? E que pode avançar para todos os outros setores da administração pública, ou pode ficar simplesmente no sentido eleitoral. Mas não foi essa a proposta. A proposta de mudança é uma mudança radical, no bom sentido dessa palavra, no sentido político da palavra radical, não no sentido ideológico, né? Mas no sentido da raiz, se trata de uma nova cultura política que o cidadão está a exigir, uma nova prática, uma nova conduta política. Nós não queremos mais, os cidadãos brasileiros não querem mais essa política obscura, fisiológica, clientelista, influenciada pelo poder das grandes empresas, enfim, corporativista, que confunde privilégio com prerrogativa, né? Tanto é que os cidadãos, geralmente, quando vão avaliar os governos, eles já fazem uma distinção entre as funções de Estado e as funções de governo. E, via de regra, as funções de Estado são melhor avaliadas do que as funções de governo. Então, se trata de um passo, sim, sem dúvida nenhuma, de avanço, e eu marco aqui, de superioridade da prática política do cidadão, das organizações da sociedade civil organizada com relação aos representantes, independente de orientação ideológica, de partido político, que eu acho que eles não têm o menor compromisso com isso. Eu só quero salientar que essa evolução, sair desse dilema de lista fechada ou lista aberta, é fundamental, né? E a proposta é interessantíssima, a proposta, aliás, até dos setores que partiam, que são pessoas que conhecem profundamente isso, que é a proposta que você se referiu, do sistema proporcional em 2 turnos. Primeiro vamos discutir ideias, vamos discutir valores, vamos discutir princípios, que é onde haveria esse espaço para o que o José Roberto está colocando, que sem dúvida, o João Roberto, desculpa, está colocando, que sem dúvida não é muito importante. E depois vamos ver quem são os cicranos ou fulanos que melhor vão ser os agentes, né? Isso eu acho muito importante. Se a gente conseguir pelo menos isso, e com a proposta de iniciativa popular outra vez, não tem um peste de político apoiando isso, entende? Está sendo defendido primeiro pelo MCCE, como você disse, e também pela coalizão, porque a coalizão da plataforma das organizações de mudança política é muito maior até do que o MCCE. O MCCE tem 50 e poucas entidades, a coalizão pela mudança, pela reforma política, tem mais de 100 organizações de sociedade civil. Então, me parece que isso é uma mudança de paradigma outra vez, entende? Tal como foi o Ficha Limpa. Significa perseguir, aprofundar o debate que o Ficha Limpa suscitou no Brasil, significa, por aí, ter outra vez uma cidadania política no Brasil garantida pelas instituições políticas e jurídicas, porque se trata de um projeto de iniciativa popular. Agora, está na internet, para qualquer cidadão assinar, né? Isso depende de nós. Se a gente conseguir realmente colocar 1,5 milhão de assinaturas, esse projeto vai tramitar. Se a gente não conseguir, vamos demorar mais 10 anos, que foi o que demorou o Ficha Limpa, né? Então eu vejo com muito bons olhos e marcando sempre a sociedade, o cidadão brasileiro é muito superior a esse lixo, essa escória do pior de nós. O que vai hoje é o pior de nós, o que vai para o Congresso, e não o melhor de nós. E o ideal da República, entrando aí para o professor, é que fôssemos representados pelos melhores de nós, e não pelos piores. João Roberto, você tem esperança dos partidos políticos, por exemplo, ou pelo menos alguns desses partidos, abraçarem com força as bandeiras que buscam alterar as regras eleitorais em curso no país? Eu concordo com essas ponderações do Jorge em relação à importância da iniciativa, mas eu vejo com uma certa preocupação, quer dizer, quando a gente chega em momento eleitoral, essa questão se coloca um pouco como a questão, né? Eu acho que ela é uma questão importante, né, em termos do debate que nós estamos fazendo aqui, que é essa questão da reforma do sistema político, né?
porque a criatividade da plutocracia brasileira é muito grande, né? Então você tem, por exemplo, ficha limpa, mas o judiciário brasileiro nós sabemos do que se trata, né? Boa parte do judiciário brasileiro. Então o ficha limpa, o ficha suja está se candidatando, né? Caça aqui, valoriza ali. Tem uma chicana, tem sempre um jeitinho, né? Tem sempre uma saída. No caso partidário, você tem o financiamento aos partidos, para além das eleições, né? Na discussão sobre financiamento, até onde eu estou acompanhando, pode ser ignorância, eu não estou acompanhando a miúde essa questão, mas até onde eu estou vendo as propostas estão muito ligadas ao financiamento de campanha e ao financiamento do partido. Não, também está sendo discutido. Não, está sendo discutido, mas o financiamento exclusivo público é para campanha. Não é financiamento público exclusivo para os partidos. Não, mas existe o financiamento público para os partidos. Mas, por exemplo, os partidos são abertos ao financiamento de empresas. O PMDB do Rio recebeu, ano passado, 17 milhões de reais. Sendo desses 17 milhões, 11 milhões da Odebrecht. O PT foi o que mais recebeu então, em 2013 verbas de empreiteiras. A proibição de empresa, de pessoa jurídica, é consenso. Pelo menos consensos entre os que querem melhorar esse sistema. Ou seja, então, João, vamos caminhar. Vamos caminhar para isso. Isso é importante. Vamos avançar. Sem dúvida. Talvez o sistema proporcional em 2 turnos seja consenso também. Mas o problema é que... Eu acho que esse é mais difícil. Esse fere de morte o sistema atual, onde, na verdade, os partidos políticos são controlados por burocracias partidárias e utilizam principalmente o negócio do tempo da televisão. Mas, Paulo, a proposta de iniciativa popular, a proposta da sociedade, sim, a gente pode tudo. A grande questão é que, dentro do Congresso, a proposta de iniciativa popular passa justamente pelo exame da Comissão de Participação. Mas lembre-se também, Paulo, que 24 horas antes de tramitar, todos os 40 deputados que foram signatários da proposta do Ficha Limpa garantiam que não iam assinar. Foi a pressão popular. Isso, então você disse tudo. E a pressão popular que conseguiu romper o sistema de comunicação segmentado, comunitário, não com perdão dessa palavra, vamos dizer, segmentado, limitado, e ganhou a grande mídia. Chegou a hora que a grande mídia não tinha como não pautar. Ela, na verdade, abraçou. Esse é um outro grande problema. As bandeiras que são abraçadas pela mídia dominante, que é uma mídia corporativa, elas têm, evidentemente, maior chance de progredirem. A grande questão é que a mídia hoje no Brasil, a mídia dominante, ela sofre um controle empresarial muito forte. Como é que vocês veem esse problema? Isso tem incidência no processo político real que nós vivenciamos? Eu concordo com você, e mais uma vez eu te digo, não dá para a priori eu não pautar. Mesmo eu busco audiência, exatamente porque eu sou empresarial, porque eu dependo do caixa da publicidade, eu não posso perder a audiência. Chega uma hora que não dá para não pautar, não dá para não reconhecer isso. Não dá para ignorar 2 milhões de jovens nas ruas passeando em paz na Avenida Paulista pedindo menos corrupção, mais educação, mais qualidade na saúde. Não dá para ignorar. Então me parece que aí, mais uma vez, a transparência e a tecnologia das redes sociais vem a tramar. Mas aí eu coloco a questão para vocês aqui à mesa. Essa questão é tão importante, mas qual tem sido de fato o apelo em termos de mobilização social em torno da agenda da reforma política? A Dilma, logo depois das manifestações, veio com essa agenda para responder às manifestações. Aderiu? Houve adesão? Se não houve adesão, para mim não houve. Não, e mais grave. Respondo, não houve. E por que não houve? Não houve adesão? Não houve aderência. Não houve aderência social. Não houve aderência. Socialmente continua a campanha. Não houve aderência. Eu não estou querendo dizer que não seja fora, mas não houve aderência. João, está na internet o manifesto qualquer. Aliás, eu convoco aqui os telespectadores desse canal, que devem ser milhões de pessoas, né? Para participarem na internet, subscreverem. Mas houve aderência? Quantas assinaturas até hoje?
Porque esse debate Meu já Deus tá do rolando céu, desde o ano vários passado. cartazes, João, vários cartazes na Avenida Paulista foram filmados, gravados, pedindo a reforma política, Deixa pedindo eu mais colocar uma questão aqui transparência pro nosso pela política, debate. tanto na Avenida Paulista, quanto aqui na Candelária, quanto em todos os... Mas, de alguma maneira, não somente houve um recuo por parte da própria presidente Dilma nas suas propostas originais, como me parece o movimento de protesto nas ruas se encaminhou para um outro sentido. De alguma forma não houve um clamor, por exemplo, por uma Assembleia Constituinte exclusiva para se discutir a reforma política. Então, claramente houve um esvaziamento da proposta por quem a propôs e houve também uma não resposta por parte dos movimentos de rua. Mas aí é o seguinte, você sabe, Passarinho, você acho que o que a gente está debatendo aqui é que, na verdade, uma Constituição exclusiva para realizar uma reforma política, ela necessariamente vai provocar um debate, né? Ou seja, você vai eleger parlamentares para mudar a legislação e toda a forma de funcionamento da superestrutura, não é, político-eleitoral no país, não é isso? Isso vai provocar um debate que fere interesses muito grandes. Eu acho que o nó da questão, eu não quero simplificar, não, acho que isso é uma coisa até... Mas a gente precisa observar o seguinte, nós temos hoje grandes corporações econômico-financeiras que dominam a sociedade cabo a rabo, e nós temos oligarquias regionais que estão presentes, não é, na política, no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados e tudo mais. A proposta que a presidente Dilma lançou, e eu concordo com o João, ela era importante para pelo menos levantar o debate de uma Constituição exclusiva para rediscutir a vida política, não é, a forma de organização política na sociedade, ela já foi retirada, né? Na prática ela foi retirada, por quê? Porque ela precisa se reeleger, a Dilma precisa se reeleger, não é? E para isso ela conta com o quê? A base aliada, que era o Centrão, né, do Fernando Henrique Cardoso. Essa mesma turma aparentemente amorfa, que se localiza nos partidos políticos, que pouca ideologia, ou enfim, estão pouco preocupados com isso, mas estão preocupados com a gestão, né, da sociedade sob o seu ponto de vista. Essas oligarquias, exatamente. Então, quer dizer, essa proposta foi retirada da campanha eleitoral que virá aí. Ou aparecerá de uma maneira assim, olha, precisamos mudar o panorama, mas ela foi retirada. E eu queria dizer uma outra questão rapidamente, vocês me perdoam. Tenho muita dúvida se o cidadão brasileiro é tão melhor ou pior do que as pessoas que estão... É uma discussão interessante essa, não é? A questão levantada pelo Jorge. Eu também fico com essa dúvida. Mas eu queria dizer uma coisa. Eu acho que aqueles que protestam, aqueles que estão indignados, ou seja por uma questão moral ou por ideologia, não importa. Nós precisamos ter uma outra prática social. Quer dizer, não adianta você pegar esse projeto e dizer, vocês têm que fazer isso. Nós precisamos pegar esse projeto e essas propostas, elas são importantes, e praticá-las no dia a dia dos movimentos sociais, dos sindicatos, das centrais sindicais, dos partidos de esquerda. Então, porque aí você começa a criar um processo educativo que tem base concreta na realidade. Você dizer, olha, aqui a gente faz isso. Mas aí a questão da mídia também, que o Passarinho colocou, é importante. Agora, que é outra que sumiu do programa da dona Dilma. As deformações que a gente observa na vida orgânica dos parlamentos, de alguma maneira, sejamos sinceros, nós observamos também dentro dos nossos condomínios, dentro dos nossos sindicatos, dentro de associações de moradores. E aí eu volto a palavra ao Jorge Maranhão. Você acha que a representação parlamentar que nós temos hoje, ela é uma deformação em relação ao que a sociedade efetivamente vive? Ou ela é um espelho da sociedade? Eu discordo integralmente disso. Eu não tenho a menor dúvida que ela não é espelho, é uma deformação. O que está no Congresso, na história da República, né, talvez até do Império, se a gente for analisar, ele é professor, eu não sou, mas vamos analisar a representação. Nós tínhamos uma representação política da verdadeira elite, a elite que pensava, não era a elite que era dona de escravo, necessariamente. Tinha até lá a bancada dos escravistas. Eu diria no Império, no decorrer da República toda. Mas era um Brasil muito diferente, né? Nem voto popular existia. Isso tem, não.
Existia voto. Não existia voto universal, censitário, mas existia voto. O voto só para aqueles que tinham renda. O que eu quero dizer a você é que quando se abriu a Constituição chamada cidadã, que foi quando eu comecei a elaborar o nosso trabalho da Voz do Cidadão, a gente chegou à conclusão que, na verdade, a gente não tinha uma democracia. Né? Na verdade, a gente não tinha cidadania. E não tem cidadania nas elites, o que é pior. Será que nós temos elite? No sentido de que os melhores de nós estão representando o interesse público, aquele que não dá para o povo definir aqui. É um assunto complexo, a mudança do sistema político. Mas isso não é um problema. O problema é o seguinte: nós temos elites que discutem isso. Eu acho que nós não temos. Agora, a sociedade, o cidadão comum, não tenha dúvida que ele é muito melhor, ele é muito mais exigente hoje no seu dia a dia, na sua prática social, né? Ele não fica na legalidade, ele fica na moralidade, ele já ultrapassou do que a nossa representação. Eu não tenho dúvida que é o pior de nós que está lá em Brasília. João Roberto. Deixa eu complementar em relação a essa questão do pior, do melhor. A perspectiva de que o setor médio brasileiro, a classe média brasileira é muito conservadora. E eu queria só não deixar de falar aqui dessa questão da criminalização hoje dos movimentos sociais e como a sociedade se cala diante de um processo de perseguição política, de um processo persecutório. É impressionante você ler pela manhã o jornal O Globo, que é o único grande jornal da cidade, e se fala em liberdade de expressão, como é que pode, né? Um arauto da liberdade de expressão, você tem um único jornal grande, né, que controla o outro, o Extra, e o Dia está em crise, e você tem uma fala, e é uma fala persecutória. Como é que a gente admite isso na sociedade hoje democrática? Se admite é porque tem setores do outro lado lendo e concordando com essas ideias de uma maneira. Então, o conservadorismo do setor médio, principalmente dos setores médios no Brasil, é algo que a gente precisa também debater com atenção. Obviamente, estamos chegando ao final, mas que essa é uma questão que me parece que nós não podemos perder de vista, porque, em alguns casos, beira a uma mentalidade de tipo fascista a classe média brasileira, e a gente não pode perder de vista, e nessa conjuntura que nós estamos vivendo, de uma maneira ainda mais forte. João Roberto, Jorge Maranhão, Henrique Acker. Quero agradecer a vocês pelo debate que vocês fizeram aqui no nosso Debate Brasil, procurando lançar luzes a respeito de uma das questões talvez das mais importantes da nossa chamada democracia política, a participação do cidadão na vida do país. Esperamos que o nosso programa tenha apresentado elementos para a sua reflexão e principalmente para o nosso amadurecimento político. Muito obrigado, uma boa noite.